Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos mais uma vez para falar um pouquinho de um assunto muito importante, pertinente, né, da educação especial. Somos uma equipe, somos da Diretoria de Ensino de Suzano. A equipe da educação especial é composta por duas PECs, né, que são as professoras especialistas do currículo, a Ana Deise Firmino e a Josiane, que sou eu, e também duas supervisoras, a Elizabeth Benatti e a Reni Gomes. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho de um documento orientador e, na verdade, vou fazer aqui, vou apresentar, né? Vou estar aqui nos bastidores, mas quem vai estar à frente desta gravação hoje é a supervisora Elizabeth Benatti. Então, é com muita honra, prazer que a gente apresenta ela e, na verdade, eu já deixo ela à vontade para estar fazendo as considerações dela a respeito do documento orientador que foi enviado para as escolas. Olá a todos, estamos aqui novamente para falarmos de um assunto tão importante neste momento que estamos vivendo dentro das escolas, né? Eu vou explicar para vocês o motivo desse documento orientador, mas de antemão gostaria de agradecer a Josiane, nossa PEC, a Ana Deise, a companheira Reni, que está em outra atividade no dia de hoje, e nós trabalhamos como uma equipe. Então, hoje estamos representando aqui a Diretoria de Ensino de Suzano e a equipe da Educação Especial. Por trás aqui das câmeras, dos bastidores, nós temos o nosso parceiro de sempre, o Carlos Magno, que é quem conduz os trabalhos de tecnologia do núcleo pedagógico e está sempre no apoio nas transmissões, nas gravações. Então, Carlos, de antemão, muito obrigada pela sua parceria. Josi, nós pensamos num documento, Josi. Eu vou me dirigir a Josi algumas vezes, porque nós compartilhamos esse documento, discutimos sobre ele, ela sabe da real necessidade de falarmos sobre ele, tá? Então, a Josiane, a Ana Deise, eu e Reni, vivemos no dia a dia do nosso trabalho na diretoria de ensino uma situação bastante peculiar. Nós temos estudantes que são atendidos por professores auxiliares, mediante ações judiciais. Nós cumprimos ordens judiciais, né, mandados de segurança. A autoridade que é obrigada a contratar um professor auxiliar para atendimento a uma criança, a um estudante com deficiência, é a dirigente regional, e nos termos da lei, né, por ordem judicial, quando nós recebemos uma notificação, nós temos que contratar esse profissional, né, profissional da educação, que seja o auxiliar dentro de uma sala de aula. Vocês, professores, né, que estão aí nos acompanhando, gestores, gerentes, eu sempre vou me referir a todos da escola, porque todos devem saber o que se passa na educação especial. Nós estamos num trabalho colaborativo e nós temos, na Diretoria de Ensino de Suzano, hoje é dia 20, nós estamos cumprindo 115 ordens judiciais, ações judiciais. Então, nós fomos notificadas, né, 115 vezes para contratarmos professores. Nós temos, em média, eu não vou dizer o número preciso para vocês, porque hoje esse número já foi alterado, nós temos, em média, de 140 a 150 professores auxiliares. Por que este número? Nas escolas do programa de ensino integral, o aluno ele tem uma carga horária maior. E, por ordem, nós precisamos colocar um professor para acompanhá-lo em todo o período escolar. Então, normalmente, nós temos 2 professores para cada aluno matriculado nas escolas do programa de ensino integral, tá? Então, hoje eu estou falando para, no mínimo, 150 professores auxiliares, mais os 200 e alguma coisa que nós temos da educação especial,
mais os coordenadores, mais todos os nossos professores regentes dos diversos componentes curriculares ou das classes que nós temos na diretoria de Suzano, compreendendo as escolas de Suzano e de Ferraz de Vasconcelos. Como que acontece isso? Vocês, professores regentes, sabem que nas turmas nós temos os alunos matriculados, alunos com deficiência, alunos com transtorno do espectro autista, alunos com altas habilidades e superdotação, temos alunos com outros transtornos, com outras síndromes, que não são transtornos globais do desenvolvimento, mas são transtornos específicos do desenvolvimento, como TDAH, crianças com dislexia e outras condições, e os pais usam de uma lei federal, né, a 12.764, que garante ao estudante com TEA um profissional especializado que o acompanhe em suas atividades escolares. E, mediante essa lei federal, alguns pais acionam a justiça e pedem a contratação de um professor auxiliar. Nós vamos falar da situação que nós temos para hoje. Por quê? Esse professor auxiliar, ele não é encontrado em nenhuma legislação da rede estadual, tá? E eu posso explicar isso rapidamente para vocês. Os professores auxiliares, dependendo da atuação que eles desenvolvam dentro da sala de aula, eles podem representar um elemento segregador, né? Então, não fica uma inclusão numa classe regular, uma inclusão de fato, porque dentro da sala fica uma figura ali para dar um auxílio para aquele estudante com deficiência, e muitas vezes o próprio estudante se sente excluído, se sente num atendimento diferenciado, né? Nós estamos hoje vivendo a política da educação especial, que traz o ensino colaborativo, com ações inclusivas, e esse professor auxiliar, na rede estadual, ainda não foi legalizado, vamos dizer assim. Não existe um regramento para dizer assim, olha, o professor auxiliar existe nas escolas para este fim, certo? Nós estamos com esses profissionais trabalhando mediante uma ordem judicial. O juiz mandou, a gente cumpre, certo, Josi? Até aí, foi clara? Certíssima, é isso mesmo. Tá? Então, essa é a explicação inicial. Nós temos 150 profissionais que estão atuando dentro das nossas escolas. Como não existe um regramento, o que a equipe de educação especial pensou? Precisamos alinhar procedimentos. Por quê? Realidades diferentes, posturas diversas, conflitos variados, né? Pessoas com entendimento equivocados quanto ao que eu devo ou não devo fazer. Porque como não tem lei, né, as pessoas acabam fazendo aquilo que acham que devem fazer. Por isso elaboramos este documento para alinhar procedimentos. Beth, então você e a Josi criaram uma lei. Não, nós não criamos uma lei. Nós criamos um documento para orientar. E nós estamos pautadas na política da educação especial. Tudo que nós escrevemos aqui não é novidade, não partiu da nossa cabeça. Nós nos apoiamos nos documentos legais para criar esse documento, certo? Continuando. Nós especificamos nesse documento quais são as atribuições do professor auxiliar, né? Nós usamos aí a lei complementar 1093, né, que trata da contratação. Nós temos a política da educação especial, como eu já falei, e os professores contratados como professores auxiliares, eles seguem a mesma regra do professor categoria O. Eles também são contratados na condição de categoria O e estão sujeitos à lei complementar 1093. Ainda que nós estejamos debaixo de uma ordem, né, sujeitos a uma ordem judicial, nós não podemos perder o princípio da educação inclusiva. Porque a educação inclusiva, ela precisa ser trabalhada o tempo todo no coletivo,
né, na participação de todos os envolvidos naquele processo educacional, e sempre seguindo o modelo DUA, o modelo do Desenho Universal para a Aprendizagem. Por que eu estou falando isso? O Carlos vai seguir ali com os slides e a gente vai avançar nessa conversa. Ainda que você, professor auxiliar, esteja contratado perante uma ordem judicial, em que você não esteja numa lei específica da Secretaria de Educação, você está lá para promover a inclusão desse estudante, com cautela, com zelo e com respeito, né? Você não pode representar ali um diferencial para aquele estudante. Você não pode ter uma ação isolada com aquele estudante. O que você estaria fazendo, né, se você partir para uma ação isolada, uma segregação. Então, você, professor auxiliar, está ali numa proposta de ensino colaborativo. Seguindo, o professor auxiliar, ele é tão professor quanto você, professor de química, de física, de filosofia. É um professor que está contratado porque tem uma formação ou está em processo de formação, porque a legislação, a resolução 16, ela permite a contratação de estudantes de licenciatura em educação especial. Então, todos que estão trabalhando nas escolas estão porque são qualificados ou são habilitados para isso. Aqui na diretoria de Suzano, nós tivemos o cuidado de contratar professor auxiliar com formação em educação especial. Porque a ordem, quando nós recebemos, vem como contratação de um professor auxiliar. Logo, nós entendemos. Se ele será auxiliar de uma criança com TEA, ele precisa conhecer sobre o transtorno. Se ele vai trabalhar com uma criança com deficiência intelectual, eu penso que seria necessário, né? E eu acho que a Josi concorda comigo, né, Josi? Nada melhor do que esse professor conhecer sobre deficiência intelectual para poder atuar de uma forma assertiva, né, Josi? Então, apesar da nossa dificuldade, a gente tenta colocar professor especializado na área em que a criança precisa ser atendida. Josi, quer falar alguma coisinha? Não, perfeito, Beth. É bem interessante estar colocando, né, essas questões, que é um professor como qualquer outro professor, dentro da sua área de conhecimento. Isso, Josi. Agora, a forma como acontece a atribuição. Normalmente, nós temos um prazo muito curto. Normalmente, não. É regra, tá? O prazo para responder ao juiz e cumprir é de 3 dias. Quando tem uma situação especial, numa situação do professor ter uma especialização em deficiência visual e usar uma máquina de braille, o prazo pode ser até um pouco maior. O juiz nos concede um prazo maior. Mas, em geral, o prazo para cumprimento é de 3 dias. Sendo de 3 dias, nós precisamos seguir a classificação da educação especial e nós fizemos uma publicação no site da Diretoria de Ensino com a relação nominal de todos os docentes que estão habilitados e qualificados para atuarem na educação especial como professor auxiliar, tá? Nós procuramos ajustar de todas as formas o atendimento àquela criança. E as escolas, às vezes, sinalizam para a gente: olha, nós temos aqui uma criança com esse grau de comprometimento, nós precisamos que o professor que esteja com ela, com ele, tenha formação, tenha esse perfil. A atribuição não é por perfil, é por classificação. Mas eu recebo, às vezes, 2, 3 ações por dia. Já aconteceu no mesmo dia eu ter 6 ações para cumprir. Então, eu tenho que contratar 6 professores num tempo recorde. Então, eu mando um para determinada escola, com aquele perfil, o próximo da lista para a escola que é mais próxima da casa daquele professor. Então, nós precisamos usar da classificação, seguindo as regras da atribuição de aulas, mas o caso é sempre muito emergencial, é rápido, tá? Então, por isso que vocês que quiserem acompanhar
a classificação, eu sinalizo na classificação quem são esses professores auxiliares. Os professores auxiliares, quando chegam nas escolas, eles devem ter acesso a todo equipamento, mobiliário e ambiente escolar. Não tem uma sala, ele não é um inspetor de luxo, ele não é um agente de organização à parte, ele não é cuidador, ele não vai ficar na sala dos agentes de organização, muito menos da limpeza. Ele é professor. Logo, ele tem acesso à sala dos professores, aos ambientes que todos os professores têm acesso, professor auxiliar também, né? Porque ele é professor. Pode seguir, Carlos. Materiais. Os professores lá da classe, vamos falar das nossas colegas, dos nossos colegas que são PEB 1, que trabalham com os pequenos. Eles precisam de material para produzir uma adaptação, fazer um trabalho, sulfite, tinta, pincel, cola, seja o que for, qualquer artigo de papelaria disponível para o professor da classe, se o professor auxiliar precisar, ele também precisa ter esse material, né? Obviamente, ele vai trabalhar com um objetivo, ele vai apresentar ali para o coordenador o que ele vai fazer com aquele material, mas ele também tem direito a usar os materiais que todos os demais professores têm acesso, tá bom? O equipamento, o uso do equipamento em sala de aula. O professor auxiliar, ele pode usar o celular para trabalhar com o estudante? Pode, desde que ele combine isso com a equipe gestora com antecedência. E se a escola não tiver um tablet, um notebook, um equipamento da própria escola, que ele possa fazer uso para melhorar o acesso daquele estudante ao currículo, à atividade, ao conhecimento. Então, a equipe gestora precisa saber o que aquele professor auxiliar está usando em sala de aula. Não é para o professor auxiliar sentar do lado do estudante, o professor regente lá dando a sua aula e o professor auxiliar no celular, né, no Facebook, no WhatsApp, né? Isso não. Ninguém pode, certo? O professor auxiliar também não pode. Mas se naquele momento, naquela aula, previamente combinado com a equipe gestora, ele precisar mostrar uma imagem, fazer uma demonstração ali para o aluno em relação à escrita de alguma palavra, algum desenho, alguma forma, então, veja bem, é só combinar com a equipe com antecedência. Próxima, por favor, Carlos. Bom, o contratado, como professor auxiliar, ele segue os mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei 10.261, né, que é o Estatuto do Funcionário Público. Toda obrigação que é de um professor categoria O, de um professor efetivo, de um professor categoria F, o professor auxiliar está sujeito. Aqui nesse documento orientador, eu descrevi, na hora de digitar, né, quais são os 10.000 que citam os deveres, as proibições e responsabilidades. Esse documento foi para a escola e eu preciso que vocês gastem um tempo fazendo a leitura. Os professores auxiliares que são recém-contratados, são novos na rede, precisam ler o artigo 241, o artigo 242, o artigo 243. Gastem tempo e façam a leitura desses artigos, porque ali estão previstos os seus direitos, as suas obrigações, os seus deveres. O que cabe a você, professor auxiliar, cabe a mim também, enquanto servidora pública, a Josi, ao Carlos Magno, a todos nós que estamos sujeitos aí ao Estatuto do Funcionário Público, tá certo? Nós não vamos ler este documento, eu vou deixar como uma recomendação de leitura. Partindo para a situação do professor que está lá na condição de professor auxiliar e o estudante que é atendido por ele, por algum motivo, não tem o cuidador ainda, ou está em processo de contratação, ou o cuidador naquele dia se ausentou,
O professor auxiliar, ele deve atuar como docente e não executar tarefas que são tarefas dos cuidadores. Cuidadores estão para o apoio, um apoio profissional em relação à alimentação, locomoção, higiene e autocuidado. Então, o professor auxiliar não faz a troca de fraldas, não recebe a cadeira de rodas da van, né? O professor auxiliar, ele está lá para atividades de apoio, atividades escolares, tá? O profissional cuidador é outra figura, é outra pessoa que também está ali para prestar um serviço de forma que a inclusão aconteça de uma maneira mais digna. Tudo bem até aí, Josi? Quer falar alguma coisa? Importantíssimo isso que você colocou, que você está colocando referente ao cuidador, que é um outro profissional muito importante também nesse processo de inclusão dentro da unidade escolar. Importante também, Beth, esse profissional de apoio mais o professor auxiliar ter ali um vínculo, ter ali um ajudando o outro, né, em prol do estudante da educação especial, né? Sempre pensando nisso, né? No melhor Muito, resultado. muito bem colocado por você, Josi. Por quê? Havia um tempo, né, não tão distante, que nós não tínhamos sequer um profissional na escola, qualquer apoio. A Josi até deu risada, porque a Josi é professora efetiva da educação especial da nossa rede, e ela sabe desse tempo que nós não tínhamos. Não tínhamos cuidador, não tínhamos o professor auxiliar, raramente conseguíamos uma sala de recurso ou uma itinerância, né, Josi? Então ela riu porque ela sabe do quanto já foi difícil lidar com as questões da inclusão educacional sem o apoio de tantos profissionais como nós temos hoje. Temos profissionais ainda em formação, mas estamos num processo e eu acredito que essa qualificação ela vai melhorar, né? A gente vai crescer. A educação especial ela está posta. Nós não vamos regredir em relação à inclusão dos nossos estudantes com deficiência ou com TEA, tá certo? O professor auxiliar, veja bem, esse item 8, ele não pode ser compreendido como uma situação de uma proibição, mas é uma recomendação. O professor auxiliar pode ser que em alguns momentos, dentro da sala, ele tenha que lidar com crises de agressividade. Não só o professor auxiliar, porque e a classe que não tem o professor auxiliar, né? Nós também estamos sujeitos a termos que lidar com crises de agressividade, de violência, enfim, estamos vivendo este momento. O professor auxiliar, que está diretamente ligado a um estudante com TEA, com TDAH, muitas vezes a gente pode ter um estudante com mais de um diagnóstico de esquizofrenia e outros transtornos, que pode causar nessa pessoa uma crise de agressividade. E existem alguns protocolos de segurança diante dessas crises. E essas manobras, quem deve fazer? O professor auxiliar, naquele momento que ele está com o estudante. E se você precisar fazer um procedimento para a segurança daquela criança em crise, se você estiver com as suas belas unhas, né, bem compridas e afiadas, você pode trazer um problema para você, para a criança e para a escola. O mesmo a gente recomenda a situação de roupa. É uma recomendação. Ninguém está dizendo aqui, você não pode usar tal roupa, você não pode ter as suas unhas compridas. É uma recomendação, que é para evitar alguns transtornos que nós já pudemos identificar ao longo, né, desses últimos anos. Faz uns 2 anos que nós passamos a ter professores auxiliares na nossa rede. A gente recomenda uma roupa que, se um aluno com um TEA entrar em crise, ele pode tirar a sua roupa, né? Numa manobra, ele vai te bater e você precisa saber fazer essa manobra. Pode falar, Josi.
Então, bem lembrado, Beth, é a questão também das crises convulsivas que os nossos estudantes, a maioria, né, ele é acometido pela questão do G40 e que são as crises convulsivas. Então, também, se você não tiver com uma roupa adequada, uma roupa confortável, às vezes um calçado confortável, você não tem como estar auxiliando o estudante dentro da sala de aula. Tá? Então, isso pode acontecer também. E sem contar que nessas crises ele pode sair da sala, ele pode correr para algum outro lugar da escola, e aí você tem que ser rápida. E aí, como que você vai ser rápida se você não tiver com um calçado adequado, né? Com uma roupa adequada? Às vezes você vai perder tempo até tirar o calçado para ir se locomover atrás do estudante, já se perdeu muito tempo. Exatamente. E os seus brincos também, né? Numa situação que o adolescente entra em crise, vai rasgar a sua orelha, você vai sair sem brinco, vai quebrar alguma coisa que você não gostaria que quebrasse. Então, a gente recomenda esse modelo, é uma sugestão, né? Quem trabalha na educação especial já há algum tempo sabe, né? A Josi fala porque ela viveu isso, né? Não é uma professora que não esteve na educação especial, ela esteve durante muito tempo em sala de aula, ok? Professor auxiliar dentro de uma sala. Nós, professores, que não somos auxiliares, por vezes nos sentimos incomodados com a presença de um colega dentro da sala. Porque nós sabemos que o tempo todo alguém está observando o nosso trabalho. Estamos vivendo, vocês nesse momento estão me avaliando, estão fazendo críticas, estão fazendo até alguma gracinha a respeito de uma fala equivocada ou de um gesto, alguma coisa, a gente está exposto o tempo todo. E você em sala de aula não é diferente, né? Até quando o coordenador vai fazer uma visita para acompanhar a sua aula, eu concordo, não é uma situação muito confortável, mas hoje nós estamos vivendo o momento do ensino colaborativo. O aluno não é meu, não é seu, o aluno é nosso. É nosso. O ambiente da sala de aula, ele não é mais de um único docente. Já há muito tempo isso não é assim, né, que acontece. Nós dividimos aquele espaço com outros colegas, mas o professor auxiliar está sendo orientado por este documento a se manter imparcial dentro da sala de aula. Né? Ele não vai emitir opinião, se não for perguntado nada para ele, ele vai permanecer quietinho. Né? E é melhor também não perguntar a opinião do professor auxiliar, porque vai que ele discorda de você, aí vocês dois vão entrar num conflito ali desnecessário. Então, o professor auxiliar, por gentileza, precisa se manter imparcial diante das falas do professor regente. Porém, é nosso dever também representar aos nossos superiores sobre qualquer ilegalidade que tenhamos conhecimento. Isso não é uma ameaça, mas isso está posto na legislação. Se você souber de uma ilegalidade, de um constrangimento, você, como profissional que vai conversar com o seu coordenador de gestão pedagógica. Né? Vocês, como adultos, como profissionais, com éticas, vocês precisam sentar, conversar e resolver aquela situação. Nunca diante dos estudantes. Jamais. Como profissionais que são. Ok? Então, essa é a recomendação para todos. Tá? A equipe gestora pode deliberar a respeito de como o professor auxiliar deverá fazer um registro. A equipe gestora pode decidir sobre isso. Por quê? Não existe regramento. Se vocês me perguntarem onde está na lei que o professor auxiliar deve fazer algum registro, então, não tem lei para o professor auxiliar. Até hoje, dia 20 de abril, né? Hoje estamos gravando nesse dia 20 de abril, nós não temos uma lei, uma resolução que fale, olha, o documento é esse, que o professor auxiliar, o professor de apoio às atividades escolares, nós não temos. Mas a equipe gestora pode, né, a seu critério,
solicitar algum registro, sim, do trabalho do professor auxiliar. Pode ser um relatório, pode ser uma ficha de acompanhamento, um portfólio, enfim. Tem que ser combinado com a equipe gestora. E se o diretor, o coordenador pedir para você um relatório, sim, você vai fazer, tá? Vocês estão dentro de uma unidade escolar que tem um diretor, que tem um coordenador, que tem um supervisor. Então, você, professor auxiliar, está submetido a esta equipe na organização dos trabalhos. E eu não gostaria que vocês fizessem comparações. Ah, mas eu estou em outra escola e lá não é assim. Então, lá é outra escola. Isso é bem desgastante, não é ético. Então, você vai trabalhar naquele ambiente escolar de acordo com o diretor daquela escola. Por favor, Carlos. O professor auxiliar ele deve apoiar os docentes regentes de todos os componentes curriculares. Ele é auxiliar do estudante e também do professor. O professor auxiliar está ali como na condição de professor especializado para que ele oriente também o professor de história, de geografia, de educação física nas adaptações, ok? E o professor que acompanha o estudante com deficiência visual, ele deve conhecer o Braille e ele deve providenciar o acesso dos materiais que o aluno vai usar em sala de aula em Braille, ok? Ou em fonte ampliada, depende da situação do estudante que está sendo atendido por professor especializado em deficiência visual. Seguindo agora, a gente vai entender um pouquinho qual é o papel do diretor da escola. A primeira coisa que o diretor precisa fazer é identificar se aquela ação que está sendo cumprida para aquele aluno é uma sentença de um professor exclusivo ou de um professor da turma. Onde o diretor vai encontrar isso? Na sentença. Normalmente, quando eu cumpro essa decisão, eu envio o processo para o e-mail da escola, esse documento fica no prontuário do estudante e na sentença final tem ali a situação deste profissional auxiliar, se ele é exclusivo daquele estudante ou se ele é da turma. A cópia dessa sentença deverá ser juntada ao prontuário do estudante, porque se já for uma decisão final que está garantindo ao estudante a manutenção de um professor auxiliar até o fim da vida educacional, né, do processo educacional do estudante, até ele concluir o ensino médio, se ele for transferido, a escola de destino saberá da obrigatoriedade. O diretor ainda poderá, quando ele identificar se a situação é uma situação de professor auxiliar exclusivo ou da turma, ele deverá dar ciência a todos os professores daquela turma. Porque você, professor, tem que saber que naquela determinada sala você tem um auxiliar, né? E não é o seu querer, né? Não existe aquela opção, eu não quero auxiliar na minha turma. Essa opção a gente não tem, porque o juiz manda e a gente obedece, certo? Então, o professor que está lá para auxiliar a turma, ele precisa estar articulado com todos os professores daquele estudante. E o professor auxiliar exclusivo, aquele que está só para o estudante, ele também tem que se posicionar de uma forma que não fique tirando do adolescente, do estudante, a situação de autonomia, de resolver os seus conflitos, né? De brincar, de estar com os colegas. Então, é ruim ficar um professor exclusivo o tempo todo ali do lado, não deixando o estudante ser estudante, né? Como qualquer outro estudante se comporta, quer brincar, quer fazer graça, né? Quer jogar, sei lá o que vai fazer no pátio, na educação física. Então, não tem como você ficar ali tirando a autonomia do estudante, fazendo a defesa dele, né? Isso não pode acontecer, senão acaba sendo um fator bastante excludente. Continuando ao que cabe ao diretor da escola, volto a falar. Hoje nós temos o professor auxiliar, temos o cuidador,
que é um profissional de uma empresa terceirizada. Nós temos o professor do AEE, temos o professor dos componentes e temos o professor do ensino colaborativo. São 5 pessoas articuladas em favor desse estudante. A tendência é dar certo, ou pelo menos melhorar a condição de acesso e permanência desse estudante com deficiência ou transtorno. O que não pode são 5 pessoas brigando por coisas que não deveriam, né? Situações onde tem pessoas, a gente sabe que existem conflitos, e os conflitos eles são positivos para a resolução de algumas situações. O que não pode é 5 pessoas trabalhando num clima desagradável, porque, como eu já falei, o aluno é de todos, e agora somos não, são 5 professores na escola, né? Mais o coordenador, mais o diretor, a diretoria de ensino. Então, são muitos profissionais trabalhando em favor desse estudante com deficiência. Uma situação que eu considero um pouco desagradável, mas eu preciso falar para vocês, é que o professor auxiliar, ele é contratado para aquela ação judicial. Ou seja, o aluno não pode ficar sem o atendimento. Por que não pode? Se a mãe representa, né, o advogado daquela família representa o juiz, que o Estado deixou de oferecer a atuação de um professor auxiliar por um período curto que seja, o juiz vai acionar a nossa dirigente para cobrar, né? E existem nos processos as multas por descumprimento. O professor auxiliar, se ele se afastar para tratamento de saúde, que é um direito dele, ele será substituído por outro. Isso nós consultamos o CEMOV, na pessoa da servidora Thais, que nos disse que não cabe substituição às faltas dos professores auxiliares. Isso é bem grave, tá? Aí vocês podem também estar se perguntando, eu não posso ficar doente? Sim, você pode, a gente fica doente, mas o teu afastamento por um longo período vai tirar você dessa condição de professor auxiliar e o diretor precisa informar a comissão e imediatamente nós precisamos colocar outra pessoa. Coordenadores de gestão pedagógica. O que cabe a vocês? Vocês devem fazer a articulação entre as pessoas que estão ali para trabalhar com o desenvolvimento daquele estudante. Para o professor que não é exclusivo, que é o professor da turma, é pertinente que esse professor auxiliar tenha acesso aos planos de ensino ou aos guias de aprendizagem, né, no caso das escolas do programa, para que ele possa estudar, para que ele possa conhecer o teu plano. E essa articulação precisa acontecer mediada pelo professor de coordenação, de gestão pedagógica, certo? O professor auxiliar ele tem formação em educação especial. Alguns têm formação em história, geografia, educação física, ok. Mas não existe um professor auxiliar com formação em todas as áreas. Portanto, se ele vai atuar numa aula de química, ele precisa, pelo menos, ter conhecimento do objeto de estudo que você vai desenvolver naquela semana para que ele se prepare, né? Para que ele sente ao lado do estudante ou atue na turma onde ele é auxiliar, sob a sua orientação, né, orientação do professor regente, da melhor maneira possível, tá? Então, o CGP deve disponibilizar com antecedência o plano de ensino ou os guias de aprendizagem, para que o professor auxiliar estude. E, de forma articulada, vocês combinem como que vocês vão trabalhar a adaptação para aquele estudante ou para aquela turma. É importante também que o professor auxiliar tenha um exemplar, né, do caderno do aluno, do Aprender Sempre, do EMAI, do Ler e Escrever, porque ele precisa ter acesso àquilo que está sendo falado pelo professor regente. Ele não é uma figura à parte, né? E vocês juntos conversando na APD, na ATPC, na APF, tantas aulas que nós temos hoje, né, para poder articular, conversar. Então, vocês precisam combinar previamente o que será trabalhado. Seguindo, na ausência do estudante.
O aluno faltou. Onde fica o professor auxiliar? Na sala. Na sala de aula, não na sala dos professores, tá? O aluno faltou e eu sou o professor auxiliar da turma. Ok. Eu vou ficar dentro da sala ajudando os professores naquilo que for preciso, naquilo que for solicitado, naquilo que foi combinado. O professor é exclusivo. O meu estudante faltou. Eu posso ir embora? Jamais. Eu posso ficar na sala dos professores? Não. Você vai ficar dentro da sala acompanhando o desenvolvimento das aulas, porque aquele aluno vai retornar no dia seguinte ou 2 dias depois e você vai auxiliar na recuperação daquele conteúdo que ele perdeu. Ok? E os professores auxiliares, se não tinham ciência sobre esse impedimento, né, do afastamento, não é que vocês não podem se afastar, vocês podem, mas vocês perdem aquela condição de professor auxiliar, a partir de hoje já sabem, né, já deveriam ter sido informados e precisam ficar cientes, porém não podem trabalhar doentes, né, não pode também, você está com um sintoma de gripe, de Covid, conjuntivite, você vai trabalhar para não perder a sua função, tá? Também não é assim. Vamos lá? Continuando. E você, professor auxiliar, você não deve se ausentar da escola sem avisar alguém da secretaria. Quem é esse alguém? O gerente. Se o gerente não estiver ali, a escola sempre terá um COI. COI, para quem ainda não sabe, é o vice-diretor da escola, né? O antigo vice-diretor. Logo, você não pode, eu vou até ali na padaria comprar um lanche. Nenhum professor contratado pode se ausentar durante o horário de trabalho. Professor auxiliar também não. Você tem o seu intervalo você vai fazer junto com os demais professores, o cuidador é quem vai se responsabilizar pelo acompanhamento daquele estudante, caso ele precise, né? E você, naquele momento, vai tomar o seu café, ou tomar sua água, fazer o que você quiser. Mas durante o seu horário de trabalho, não pode. As APDs são cumpridas na escola, como todos os outros professores, e nos momentos de APD você vai aproveitar para preparar um material, para estudar, né, o caderno do aluno, você vai criar estratégias para que aquele aluno tenha acesso àquela atividade, aquele conhecimento, aquele objeto de estudo, certo? E digamos que o professor auxiliar tenha a necessidade de conversar com a família daquele estudante. Ele não vai convocar o pai para estar na escola. Se ele é o professor auxiliar de uma classe, ele vai conversar com o professor da classe. Olha, eu acho interessante que nós conversássemos com o pai do aluno para que a gente pudesse acertar algumas coisas. E quem vai fazer a convocação é o COI, o CGP, o diretor, mas o professor auxiliar, por conta, não pode fazer essa convocação, tá? E aí, sempre na presença de um membro da equipe gestora, para fazer qualquer tipo de conversa e orientação aos familiares, ao responsável pelo estudante que deu origem à ação judicial. O professor auxiliar, ele participa das reuniões de conselho de classe e série, ele tem voz, tá, no conselho de classe e série, porque ele está ali acompanhando aquela turma, aquele estudante. Reunião de pais, o professor auxiliar com o professor regente, o professor coordenador daquela turma, ele fica junto, ele atua num trabalho colaborativo e outras reuniões. Aconteceu um evento na escola, está lá o professor auxiliar, tem uma excursão, o professor auxiliar do estudante vai junto. Então, a vaga, a cadeira do professor auxiliar no ônibus, né, ou na sala, precisa estar garantido, ok? A situação do cuidador foge dessa regra, tá? O cuidador, neste momento, ele não é obrigado a trabalhar fora do ambiente escolar, mas o professor auxiliar, ele acompanha o estudante em todas as aulas, sejam elas dentro da escola ou fora da escola, tá? Então, o professor auxiliar fica ali o tempo todo com o estudante. Para informação, nós temos na diretoria de Suzano atendimentos com 2 estudantes com dislexia e TDAH.
Então, 2 estudantes que não são elegíveis aos serviços da educação especial, mas o juiz mandou e a gente cumpriu. Nós temos, se eu não me engano, são 2 casos, tá? São tantos que eu nem consigo me recordar. Penso que a gente está caminhando para o final. É isso. Nós gostaríamos de dizer para vocês que nós estamos caminhando por uma mudança. Nós tivemos a publicação de 2 decretos estaduais no dia 6 de abril, e nós pensamos que, de alguma forma, isso pode ser alterado em relação à atuação do professor auxiliar, mas nós não temos ainda nenhum regramento específico sobre a atuação de um profissional de apoio dentro da sala de aula. O que eu gostaria de reforçar e pedir a vocês: vocês precisam trabalhar em favor do estudante. Nossa única proposta, né? Nosso único desejo de estar hoje dentro da escola é para fazer a diferença na vida dos estudantes. E agora vocês são muitos. Professor auxiliar está ali cumprindo o seu papel, articulado com o professor do ensino colaborativo, com o professor da sala de recurso e da itinerância. Não existe uma ordem hierárquica na relação entre vocês. Não tem o chefe da educação especial, não tem o professor mais antigo que manda mais, não tem o professor responsável pela organização dos atendimentos. Vocês são pessoas com trabalhos específicos, porém articulados. A sala de recurso e da itinerância é da escola. Bom, itinerância não tem sala, né? A sala de recurso é a sala da escola, é o espaço do estudante. Não tem espaço do AEE, espaço do professor auxiliar, espaço do professor do ensino colaborativo. O espaço ele é escolar para todos, com uma única finalidade: promover a inclusão dos nossos estudantes com dignidade. Se é isso que eu posso falar, é com respeito, com cautela, com zelo, com dignidade. E nós somos responsáveis pelo sucesso desse trabalho. E uma coisa que vocês precisam ter muito claramente: a mãe pode representar ao juiz no momento que ela sentir que a atuação do professor auxiliar não está indo de encontro à necessidade do estudante. E nós não pretendemos responder a juiz pelo descumprimento do dever, tá? Então, façam o melhor sempre, em qualquer situação. Dúvidas, sempre se reportem ao coordenador da escola, ao diretor da escola, e a equipe da educação especial estará sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas. Nós também temos muitas dúvidas. Como eu disse, não temos uma regra. Nós criamos um documento orientador, mas nós contamos com o bom senso, com a boa vontade e com o cumprimento do dever de cada profissional que atua na educação especial. Da minha parte é isso. Muito obrigada, Carlos Magno, que está aí nos bastidores. Um abraço a todos os professores auxiliares, né, que estão ali cumprindo a sua missão, a sua tarefa, e os professores da educação especial também, o meu respeito a todos que estão envolvidos no processo de inclusão dos nossos estudantes. Josi, passo a palavra para você. Só mesmo agradecer quem pôde estar aqui com a gente, né, para agradecer esse momento de esclarecimento, de alinhamento, dizer que um professor completa o outro, um ajuda o outro, né? Do mesmo jeito que nós temos uma equipe aqui na diretoria, das PECs, Ana Deise e Josiane, da supervisão Reni e Elizabeth, e o nosso PEC Carlos, que está aí nos bastidores nos ajudando. Então, é isso, um ajudando o outro para um bem maior, que é o nosso estudante, tá? Só agradecer mesmo. Muito obrigada. Tchau, Josi, um abraço.